This computer. Ah, pronto, coloquei aqui agora, então. Certinho, então, Valéria, coloquei aqui, tá? Para gravar. Bom, gente, então, continuando aí, a gente viu a questão da importância das vacinas, né? O que quer dizer vacina? Os tipos, né? Diferencial que tem ali a vacina morta, a vacina inativa, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a questão de as doenças que as vacinas podem proteger. De qual doença que a gente vai imunizar o cão através da vacina. Então, o cão e o gato, no caso, né? Então, vamos falar agora, começando do cãozinho, tá? Nos cães, a gente tem a sinomose, que é causada pelo vírus da sinomose. A gente já falou sobre essa doença em aulas anteriores. Aliás, sobre essas doenças aqui, a maioria a gente já conversou mesmo, tá? Em outras aulas. E aí, a sinomose, então, é a doença contagiosa, né? É um vírus resistente ao ambiente, tem sinais gastrointestinais inicialmente, então o cachorro dá muita diarreia, dá muito vômito, né? Depois ela avança para sinais neurológicos, dá muitas convulsões, depois avança para sinais respiratórios, esse cachorrinho aí pode chegar a vir a óbito, tá? Hepatite infecciosa canina também, e aí qual vírus que causa essa doença é o adenovírus canino 1. Também é uma doença contagiosa, transmissível através de secreções. Também o cachorrinho vai dar lá muito sinal de diarreia, muito sinal de vômito, e assim vai, tá? Parvovirose canina também é uma doença, né, contagiosa. E aí, quem causa a parvovirose é o parvovírus canino. É um vírus também resistente ao ambiente. Transmissão ocorre através de fezes, de secreções contaminadas. Também vai ter sinais de diarreia, de vômito intenso. Geralmente são diarreias com muito sangue, uma diarreia muito aquosa, tá? A mortalidade em filhotes também é muito grande, em casos de parvovirose, tá? O cachorrinho fica muito debilitado, muito enfraquecido e acaba vir a óbito. Outra doença é o coronavírus canino. A gente teve uma aula também falando só sobre o coronavírus canino, lembra? Então, e aí também vai ter um sinal ali de gastroenterite. Em alguns casos podem ter sinais respiratórios também, né? E aí a contaminação é através de fontes, de vasilhinha, de água, de ração, de objetos que se usam ali entre os animais contaminados e acaba passando para os animais que estavam saudáveis. Leptospirose também pode causar, né? Também é uma doença zoonótica. Nós humanos também podemos pegar leptospirose. E aí, esse é o único caso diferente de todos que a gente vai falar, porque ela é causada por uma bactéria e não por um vírus. Então, a gente vai ver que a gente tem vacina que faz prevenção em relação a essa bactéria, tá? Que chama leptospira. E aí tem várias espécies de leptospira que a gente também já falou em algumas aulas. Então, a transmissão dela ocorre através de urinas e secreções contaminadas em contato com as mucosas, né, com a pele. Ambiente também com muita sujeira, fossas, esgotos, ambiente que tem muita proliferação de rato, é muito comum também de acontecer. Sinais que dá como icterícia, então fica com a mucosa muito pálida, dá muita hemorragia interna, dá muito caso de hemorragia interna, ou também tem casos que o cachorro, por exemplo, ele não vai ter sinal nenhum. Ele vai parecer que é um cachorrinho normal, saudável, e vai estar continuando transmitindo essa bactéria para outros animais, tá? Essa leptospirose ocorre muito em épocas chuvosas, que é onde dá enchente, e aí os animais e nós humanos também temos contato maior com água, né? Com aglomeração de sujeiras e assim vai. Outra doença é a traqueobronquite infecciosa dos cães, tá? Essa daí é uma doença, gente, que causa, assim, é causada por vários tipos de vírus. E aí, no geral, a gente conhece ela como tosse dos canis ou simplesmente como a gripe canina. Então, essa gripe canina,
Ela pode vir por causa da Bordetella, pode vir por causa da parainfluenza, pode vir por causa do adenovírus canino tipo 2 e também pelo tipo 1, e pode ser desenvolvida também por causa do vírus da sinomose. E aí a gente tem vacina para ela também, a gente vai ver, e olha para você ver como que ela é contagiosa, ela também é transmissível através da secreção do animal contaminado, tá? Provoca sinais respiratórios. Tosse dos canis é justamente porque um dos principais sinais que tem nessa doença é que o cachorro tem uma tosse seca e constante. Então, às vezes, o proprietário chega na clínica falando assim, nossa, meu cachorro tossiu a noite inteira, parecendo que ele está engasgado. E é uma tosse, assim, chata mesmo. Muita gente já conviveu com uma situação dessa. O cachorro estava com essa gripe canina. E aí, ocorre também secreção nasocular e ataque agudo de tosse, como eu disse. Vai tossindo, tossindo, tossindo. E aí pode desenvolver para uma pneumonia, se não tratada. Outra doença é a raiva, a gente conhece bem. E aí quem causa a raiva é o vírus que chama lissavírus, tá? Também é uma zoonose, ela é transmitida através da mordida, e não só pela mordida do cão, mordida de morcego, entre outros animais que estão infectados com esse vírus, tá? Causa paralisia muscular, tá? Causa problemas neurológicos também, então o animal fica nervoso, pode ter problemas de convulsões, entre outros, tá? E é uma doença letal, então o animalzinho acaba morrendo e não tem, assim, um tratamento específico. Leishmaniose, a gente também falou. E aí a leishmaniose também é causada por um protozoário, que é a leishmania, né? Também é uma zoonose, é transmitida pelo mosquito flebótomo, como a gente viu. Tem sinais dermatológicos inicialmente, mas também pode desenvolver sinais renais, cardíacos e assim vai. A gente viu detalhes naquelas aulas anteriores, tá? Depois qualquer coisa vocês retomam lá para dar uma relembrada como é que funciona. Giardíase também é causado por um protozoário. E aí é na giardia que vai causar também todo o sinal clínico ali no cachorro. É uma zoonose também, como a gente viu nas aulas, né? Ela é transmitida através de alimento e água contaminado, né? Pode causar alterações gastrointestinais. Então, o cachorro também pode ter uma diarreia, pode ter vômito e pode também confundir com outras doenças ou uma simples verminose, ok? Como que funciona essas questões de vacinas que a gente pode usar nos cães? Então, a gente tem as vacinas monovalentes e as polivalentes. Monovalentes são aquelas vacinas que vai proteger o cão de um tipo de doença, de um tipo de vírus ou só de um protozoário, como por exemplo, a vacina para giardia vai proteger o cão da giardia, ela é monovalente, vai ser só da giardia. A vacina para gripe canina, ela vai proteger só da Bordetella, tá? Agora, tem algumas no mercado que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que protegem por mais tipos de vírus. Tem a vacina da leishmaniose, também vai ser só da leishmaniose, então a gente vai dar para o cachorro uma vacina para leishmaniose, ela é monovalente, porque ela vai proteger só disso. A antirrábica, que vai proteger só da raiva, e a leptospirose, tá? Que vai proteger só do tipo específico de leptospira. Já as polivalentes, que são as que a gente conhece muito como ou a V8 ou a V10, tem V11, tem a V12, mas as mais populares são a V8 e a V10. Essas aí ela quer dizer polivalente porque ela protege de vários vírus, de várias doenças. Agora, vocês têm ideia de qual a diferença da V8 para a V10? Eu acho que eu já falei em alguma aula um pouquinho sobre isso. Alguém lembra? Vamos ver aqui a diferença delas, ó. Então, a V8, ela vai proteger de 8 tipos de organismos. Vai ser o vírus da sinomose, vai proteger do adenovírus tipo 1, vai proteger do adenovírus tipo 2, também do vírus da parainfluenza,
do parvovírus, do coronavírus, e aí vem a grande diferença, que é em relação à leptospira, que é a doença que vai causar, que é o organismo que vai causar a leptospirose, são 2 tipos que essa vacina protege. Então, a leptospira canícula e a leptospira icterio aerma originaria. Então, a gente vai ter a V8 protegendo por 2 tipos de leptospira. O que diferencia da V10 é exatamente isso, que aqui ela vai proteger por 4 tipos de leptospiras. Então, são 2 tipos de leptospiras a mais que a V8 não protege. Ok? Ótimo. Então, vamos continuar. Em relação às vacinas, esses protocolos vacinais. Tem alguém entrando aqui. A esses protocolos vacinais, como que é feito? Deixa eu ver se eu escondo aqui um pouquinho. Ó, então a gente tem em relação à idade do cão. Numa média de 45 dias, a gente dá a primeira dose da V8 ou então a V10. Tá? Então, o cachorrinho vai tomar a primeira vacina, ele pode tomar de 6 a 8 semanas de vida. É essa média aí que a gente dá para o cachorrinho tomar. E aí, essa V8, V10 vai fazer essa primeira proteção em relação àqueles tipos todos de vírus que a gente falou. Depois, em torno de 21 a 30 dias, o cachorro vai tomar a segunda dose dessa V8 e da V10. E também ele pode vir a tomar a vacina para a gripe canina e a vacina para a giardia. Então, depois, aproximadamente aos 75 dias de vida, ele pode tomar, além da polivalente, ele pode tomar as monovalentes, gripe canina e a giardia. Entendendo até aí? Ótimo. Depois, com 105 dias de vida, que vão dar aproximadamente 16 semanas de vida, ela vai tomar a terceira dose da V8 ou V10, vai tomar a segunda dose da gripe canina, se ela tiver tomado a injetável. A gente vai ver que a gente tem a vacina para gripe canina injetável e tem ela também intranasal, que a gente aplica o líquido no narizinho do cachorro. Se for intranasal, vai ser uma dose só, tá? Se for injetável, são 2 doses. E aí, aqui no caso, a gente considera essa segunda dose por causa da injetável. Depois, a segunda dose da giardia também. E a primeira dose e única da antirrábica. Então, a da raiva toma uma vez só. A da giardia e da gripe canina injetável toma 2 vezes. Se for gripe canina intranasal, toma uma vez. E a V8 ou V10 tem protocolos hoje em dia que toma-se até 4 doses, tá? Para uma proteção melhor. Então, pode tomar. Vai ter veterinário que vai falar, olha, você precisa dar 3 doses no seu cachorrinho e outros vão falar, olha, vamos dar 4 doses de vacina para esse cachorrinho. Depois a gente tem a da leishmaniose. A da leishmaniose é recomendável fazer depois que tiver tomado todas essas acima que eu falei. Então, ele toma todas aquelas primeiro e aí sim ele vai tomar da leishmaniose, que vai dar em cerca de 4 a 6 meses de vida. E ela só pode tomar depois de fazer um exame específico para leishmaniose. Então, a gente faz o exame no cachorrinho para ver se ele já não tem a leishmaniose, para aí sim tomar a vacina. Então, nunca deve dar, a gente nunca pode dar a vacina de leishmaniose no cachorro antes dele fazer o teste, tá? Para leishmaniose. Só depois que ele fizer esse teste que ele pode tomar essa vacina. Tranquilo aí sobre esse protocolo vacinal? Parece um pouquinho complicado, mas na verdade é só uma questão de lógica mesmo. É entender que uma são 3 doses, outras são 2 doses, vai ter aquelas de uma dose só, tá? A repetição ocorre
anualmente. Então, essa dose é quando é um filhote. Quando a gente vai dar no ano seguinte, ele já vai estar um adulto, então ele vai tomar uma dose apenas de cada vacina dessas que a gente falou. Então, passou no ano seguinte, ele vai tomar uma de V8 V10, vai tomar uma gripe canina, vai tomar uma de giardia e vai tomar uma antirrábica. Então, sempre considerando 12 meses depois que ele tomou aquelas vacinas, tá? Importante lembrar que deve respeitar sempre o intervalo de 21 a 30 dias entre cada dose. Então, tomou a primeira dose da giardia, tem que esperar de 21 a 30 dias para tomar a segunda dose, tá? Assim acontece com todas as outras. Enquanto não termina o protocolo vacinal, o filhote não pode ser exposto a meios de contaminação que coloquem em risco a saúde dele. Ou seja, enquanto não dar todas as vacinas, o animal não pode sair. Ele tem que ficar em casa. O filhotinho, ele não pode ter contato com outros animais, porque ele ainda não está 100% protegido. Ok? Alguma dúvida aí? Ótimo. Então, vamos seguir. Nomes comerciais de algumas vacinas que existem no mercado. Então, aqui eu coloquei, gente, de um laboratório, tá? Tem outros laboratórios também, mas a ideia é mais para vocês entenderem que cada um vai ter um nome diferente. Então, a gente nunca vai ver, assim, no cartão de vacina do cachorrinho, escrito assim, ó, vacina V8, tomou dia tal. Então, não existe isso. A gente cola sempre o rótulo, esse rótulozinho que vem na ampolinha, a gente tira ela e cola lá no cartão de vacina, tá? Para a gente saber qual é o lote dessa vacina, a validade dela, para saber que foi feita realmente da forma correta. E aí tem aqui, desse laboratório, a gente tem a Vanguard, que é a V8, e tem a Vanguard Plus, que é a V10. Então, é aquela polivalente, né, que protege por vários vírus, de vários vírus. Aí a gente tem aquela contra a gripe. Ó, e aí a gente tem a Bronquiguard, que é a injetável, que eu falei que toma 2 doses. E aí a pessoa vai optar, ou o veterinário vai ter uma ou outra, ou vai ter as 2 e vai dar a opção do proprietário. No caso dessa Bronquiguard, ela vai fazer proteção só da bordetela bronquicéptica, que é a principal micro-organismo que causa a gripe canina. Já na BronquShield, ela é intranasal, é uma dose só, e ela vai proteger de outros micro-organismos também. Então, além da bordetela, ela também vai proteger do adenovírus canino tipo 2 e da parainfluenza canina. Tá? Então, a BronquShield, ela é intranasal e ela é mais completa, uma dose só. A Bronquiguard, ela é injetável e ela vai proteger só da bordetela. Tá bom? Tem também a Giardia Vax, que é para proteger contra a giardia. E tem a Defensor, que vai proteger contra a raiva. Tá? Então, são nomes comerciais aí que vocês podem ver. E, inclusive, né, quem tem cachorrinho, gatinha em casa, pode olhar no cartão de vacina também, que agora vocês vão entender um pouquinho mais como que funciona essa questão do nome das vacinas, né? Para vocês saberem qual foi que realmente tomou, se é uma V8 ou se é uma V10. Se já tomou alguma para giardia, se já tomou alguma para raiva. Deixa eu ver. A Brenda perguntou, a intranasal é melhor então, né? Ela é mais completa e mais prática. Então, assim, o cachorro, ele não tem tanto estresse, porque se só aplica o líquido no narizinho dele, não vai sentir dor nem nada, e é uma vez só. Então, é de preferência para alguns veterinários, mas no geral ela é um pouquinho mais cara, então depende muito do que o proprietário vai querer também, tá? E aí, gente, tem a Leishitec, que é a única para leishmaniose. Então, não tem outro tipo de vacina, é a única aprovada pelo Ministério da Agricultura, que o cachorro pode tomar para se proteger da leishmaniose. Então, a gente tem essa Leishitec aqui, que ela é nessa embalagem desse jeitinho. Então, se alguém oferecer um tipo de vacina para vocês, para proteger o cão
da leishmaniose, ela tem que ser esse daqui. Se for outro tipo, vocês não aceitam, porque a única aprovada é a Leishitec, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gatos, né? A gente deixa lá agora guardadinho na memória a questão dos cachorrinhos e vamos falar agora dos gatinhos, algumas doenças que as vacinas podem proteger eles. A primeira é a panleucopenia, e aí a panleucopenia ela acontece devido ao parvovírus felino. Então, quem que vai deixar o cachorro com essa panleucopenia é o parvovírus felino. E aí é uma parvovirose dos gatos, muita gente chama assim de parvovirose dos gatos. Ela comete principalmente nos filhotes, tá? São os mais propensos, porque tá com a imunidade mais baixa. Os sintomas são gastrointestinais também, então dá muita diarreia, dá muito vômito, é muito comum, tá? Febre também, e o gatinho fica muito apático, fica moadinho, só fica deitado, não quer fazer mais nada. Se ela não for tratada a tempo, ela pode ser letal. Então, o gatinho pode virar morte. Se for só deixando ele naquela diarreia toda, só desidratando, ele pode virar óbito. Outra doença é a calicivirose, a gente já falou um pouquinho também, desenvolvida pelo calicivírus felino, tá? É contagiosa, é transmissível através de secreções contaminadas, provoca alterações respiratórias, então geralmente o gatinho espirra muito, você vê que ele fica chiando, né? Fica com o peito cheio, fica muito cansado. Provoca também úlceras, feridinhas na boca e no nariz. Então, geralmente, o gatinho sempre vem com uma feridinha assim, bem visível, e aí é só aí que geralmente o proprietário leva, porque acha que aquela ferida é algo que pode passar. E realmente passa, pode contaminar, porque ali tem presença do vírus nas secreções daquela ferida. Outra doença é a rinotraqueite, gente, e ela é causada pelo herpevírus felino, tipo 1. E aí também causa problemas no trato respiratório. Então, o gatinho tosse muito, espirra muito, o narizinho dele fica muito entupido, então às vezes a gente vê ele até respirando pela boca, o que é muito difícil de acontecer num gato. E aí, quando ele está respirando pela boca, pode ter certeza que ele está com um problema muito grave. Febre também, tá? E a transmissão é por contato direto também, do gatinho contaminado com o gatinho que está ali saudável. Clamidiose, aí é causado por uma bactéria que chama Chlamydia pistache. E aí a transmissão ocorre através também de secreções, contato de secreções contaminadas. É uma doença conjuntival, ou seja, conjuntivo, o olhinho deles fica bastante inflamado, tá? E aí depois começa a desenvolver problemas respiratórios, começa a ter tosse, também a ter espirro, é como se fosse um gatinho gripado, tá? Pode haver também comprometimento permanente da visão. Então, essa conjuntivite, ela pode desenvolver tanto que o animal acaba ficando cego, pode ocorrer. Leucemia felina, a gente já falou que da felve um pouquinho também. É o vírus da leucemia felina que causa essa doença. E aí é uma doença também incurável, é um vírus que afeta o sistema imune, o sistema de proteção do gatinho, né? Causa um enfraquecimento do organismo. Os sintomas ficam variáveis, então ele pode ter de tudo, desde uma febre comum a ter uma hemorragia, pode ter vários sinais. A gente nunca identifica ele só com um sintoma específico, tá? O vírus é excretado em abundância na saliva, então é altamente assim, contaminante. E na maioria das vezes também pode ocorrer silencioso. Então o gato também não apresenta nada. E aí quando a gente vai fazer o teste para a felve, ele dá positivo. Quando é diagnosticada de forma tardia, então quando demora a fazer o teste de felve, ele pode ser que já está no estado muito avançado e aí ele vem a óbito, ele não resiste, ok? A raiva é desenvolvida pelo lissavírus, igual ocorre lá nos cãezinhos, né? Por isso que a gente não vai falar tanto dela aqui agora, porque é basicamente a mesma coisa que acontece lá com os cães. Quais são os tipos de vacina, então, que tem nos gatinhos, em relação ali
da vacinação. Então, a gente tem a monovalente também dos gatos, que é a antirrábica. Então, é uma vacina que vai proteger só da raiva, tá? E tem as polivalentes, ou tem a tetravalente, que é a V3, que a gente fala que protege de 3 tipos de vírus. Tem a V4 e a V5. Qual que é a diferença dessas Vs? A gente vai ver aqui que também é em relação ao tipo de proteção que elas fazem. Então, a gente tem aqui a tríplice, que é a V3, e aí ela protege contra a panleucopenia, protege contra a calicivirose e a rinotraqueite. Então, são 3 tipos de micro-organismo aí que essa vacina vai proteger. Sobre a quádrupla, é um vírus a mais, que é a clamidiose. Sobre a quíntupla, a gente tem a leucemia felina, que as outras não protegem. Então, assim, a gente tem 3 tipos de vacinas. Hoje em dia, a gente não usa mais, basicamente, a V3. A maioria que é usada é a V4. A V5, o gatinho, ele precisa mesmo fazer o exame para a FeLV antes dele tomar essa vacina. Porque se ele for positivo para a FeLV, se ele tiver a leucemia e tomar uma vacina de leucemia, ele pode vir até a óbito. Tá? Ele vai piorar, ele vai ficar com mais vírus ainda, porque ele já estava, né? Lembra que a gente está ali injetando no animal um vírus, e aí ele acaba vindo a óbito. Então, a quíntupla só pode ser feita se o gatinho tiver feito o exame para a FeLV. Se ele for negativo para a FeLV. Se não fizer esse exame, ele só pode tomar a quádrupla. Aí a quádrupla é o que atualmente o pessoal tem mais gostado de usar. Como que a gente faz essas vacinas em gatos? Gente, tá rápido, tá dando para entender? Como é que tá aí? Tranquilo? Tá, então tá jóia. Então, vamos lá. Em relação às idades ali nos gatinhos, então ele vai vir ali tomar no início entre 6 a 8 semanas a primeira dose. Eu coloquei quádrupla ali porque é a que mais toma, tá? Mas considere se for tomar a quíntupla também é do mesmo jeito. Então, com 12 semanas, ele toma a segunda dose e com 16 semanas, ele vai tomar a terceira dose. E ali, com 16 semanas, ele pode tomar também a vacina para a raiva. Micaele, tá dando para entender. Só tem muito nome complicado. Bastante nome complicado, Mica. Mas vocês vão ver que na medida que vocês forem estudando, forem lendo sobre isso, vai ficar fácil, tá? E aí, gente... Nos gatinhos é a mesma coisa. A partir do primeiro ano, então, fez todo esse protocolo. Agora, quando filhote, a partir do ano seguinte vai ser uma dose só. Então, é uma dose só da quádrupla e uma dose só da antirrábica, ok? Não é tão comum de dar, mas existe a vacina para giardia em gatinhos também. Tá? Se caso a pessoa tiver interesse, em alguns lugares ela pode encontrar, mas no geral a gente só vai dar essas vacinas nos gatinhos. Nenhum filhote deve ter contato com a rua ou com outros animais antes de terminar o ciclo de vacinação. Então, da mesma forma que a gente pede para não deixar o cachorrinho sair, a gente não deve deixar o gatinho sair de casa também, enquanto não tomar todas as doses de vacina, tá? E antes de vacinar, por mais que ele vai tomar a quádrupla, na verdade, é uma recomendação clínica a gente fazer o teste de FIV e FeLV, fazer o teste do gatinho, independente se for tomar a vacina, porque é para a gente saber se esse gatinho tem essa doença, porque se ele tiver, a gente consegue prolongar a vida dele, desenvolver um tratamento específico para que ele consiga viver normalmente e sem transmitir a doença, né, de forma mais segura.
quais são os nomes comerciais que a gente tem ali de vacinas para os felinos. Então, tem a Felocel, que é a tríplice, tem a outra Felocel, que é a quádrupla, que é a que mais usa, tem a Felovax e a Defensor. A Defensor é a mesma que a gente tem lá para os cachorrinhos. Então, a mesma vacina que serve lá para o cachorrinho, em relação à raiva, tem também ela para os gatinhos, tá? Uma outra que eu coloquei aqui do lado, essa vacina da MSD, a gente pode dar, que é a Nobivac, ela também pode substituir, ela é uma vacina também para fazer proteção contra a rinotraqueite, contra a calicivirose, panleucopenia, leucemia e a clamídia. Então, ela é a mais completa de outro laboratório. Dúvidas aqui? Ok. Então, eu achei que não ia dar tempo, vai dar tempo de falar sobre a vermifugação. Só para a gente finalizar essa questão da vermifugação, às vezes as pessoas têm a ideia errada de achar que não pode, que é só filhote que toma vacina e que é só, depois de adulto, não precisa de vacinar. É errado, tá? Então, agora vocês já entenderam por que é importante tomar essas vacinas também quando adulto, devido a essas doenças que a gente já falou também em aulas anteriores sobre a seriedade dessas doenças, o que essas doenças podem causar, né? Então, tem doenças que podem ser transmissíveis para o ser humano e tem doenças que podem levar a óbito do animalzinho. Então, esse animal ele não deve tomar essa vacina só quando tiver filhote, ele deve tomar essas doses também quando adulto. Outro detalhe é que tem algumas situações que tem alguns fornecedores, alguns tipos de vacina, que elas têm um tempo de duração maior. Então, algumas vacinas, ao invés de elas protegerem por 1 ano, tem aquelas que protegem por até 3 anos. Então, é sempre bom discutir com o seu veterinário, porque tem esses tipos de vacina, aí o gatinho ou o cachorrinho, ele vai poder tomar só daqui a 3 meses, ao invés de ter que tomar todo ano. Então, vai depender de qual fornecedor que o veterinário está ali usando, né? Qual o produto e qual o tempo de duração de proteção de imunidade dessa vacina. É sempre bom conversar com o veterinário. Então, vamos lá. Em relação à vermifugação. Primeira coisa, a vermifugação, ela tem a intenção, sempre é um remedinho que vai ter a intenção de proteger o animalzinho ali de vermes, né? São aqueles vermes que vão desenvolver ali doenças nos animais. Também pode proteger protozoários, como a gente vai ver, por exemplo, a giardia. Então, tem um remedinho, tem o vermífugo específico para proteção da giardia, que é um protozoário. Então, veja bem, a gente tem o remédio ali para proteger a vacina, né, para fazer a proteção da giardia, e tem também o vermífugo para fazer a proteção da giardia. Então, a gente tem 2 formas de evitar, e por incrível que pareça, a giardia é muito comum. Então, a gente vê na clínica muitos casos de giardia, sendo que é tão difícil assim, um tratamento, porque muitas vezes é demorado, tem animal que tem que tomar antibiótico para poder fazer esse tratamento da giardia, né? A pessoa tem uma criança em casa, corre o risco de pegar a giardia também. Então, é tão mais fácil prevenir, né? Fazer a prevenção correta, ao invés de ter que tratar uma doença depois do animal já doente. Então, são 2 formas no caso de proteção da giardia. Voltando para a vermifugação, então vai proteger em relação às zoonoses, por exemplo, giardia é uma, né? A utilização dela, no geral, é via oral. A gente sempre dá um remedinho de verme na boquinha do cachorro. Às vezes é em comprimido, e nos filhotes a preferência é solução, que a gente fala, que é o xaropinho. Então, é um líquido, né? Então, tem, como eu coloquei no fundo a imagem aqui, então tem aqueles vermífugos que a gente vai puxar na seringuinha.
e dá direto na boca do filhotinho, e tem aqueles que é o comprimidinho. Não só os filhotes tomam remédio para verme, mas os adultos também têm que tomar. E isso é para todas as fases do animalzinho, tanto para gato quanto para cachorro. O ideal é tomar esse remedinho de verme a cada 3 meses. Hoje em dia já se tem assim, uma ideia que a proteção de a cada 3 meses é o ideal, tá? Lembrando que vão ter casos específicos, então regiões onde é muito fácil de ter girofilária, regiões onde que vão ter casos específicos para aquele tipo de verme, e aí pode mudar esse protocolo vacinal. Então, pode ser que o veterinário vai pedir que aquele cachorrinho ou gatinho tome aquele remédio de verme específico a cada 1 mês. E assim vai, tá? Importância nas mães. O que quer dizer isso? As mães, elas devem estar sempre com a vermifugação em dia, porque elas passam esses remédios, esses vermes para os filhotinhos. Então, a gente viu aí de doenças, né, que a mãe pode passar por até 3 crias seguidas. Né? Então, é sempre importante para aquelas pessoas que têm uma fêmea e que só põe ela para criar, né, que usa ela como para estar fazendo procriação, a gente tem que estar tendo esse cuidado maior com elas, porque é uma mãe, é uma fêmea passando verme para vários, né? Porque tem fêmea que vai criar um filhote, mas tem fêmea que vai parir 12 filhotes, se a gente for pensar ali em cães de grande porte. Então, a gente tem que fazer essa proteção desde antes, né? Nunca esperar o filhotinho nascer. Tá com a fêmea ali que tá para parir, dá a vermifugação para ela já. E tem vários remédios de vermes que podem ser administrados na fêmea gestante. Então, se às vezes você descobriu que a fêmea está gestante e fala assim, nossa, não dei remédio de verme para ela, e agora? Será que eu tenho que esperar ela criar para depois dar o remedinho? Não. Tem vários vermífugos que podem. Eu acho que na maioria, na verdade, acho que eu não conheço um que não pode. Então, a maioria, você pode dar o remédio de verme, sim, para a fêmea gestante, tá? Desde que seja dado da maneira adequada, dosagem adequada e tal. Considerar o que em relação à vermifugação também? O peso do animal. Então, assim, por isso, gente, não pode ser de qualquer forma que vai dar esse remédio de verme. Porque muitas vezes você vai dar um remédio de verme pro cachorro lá, aí tem gente que fala assim, a vermifugação do meu cachorro tá em dia, sim, eu dou remédio de verme para ele direto. Aí na hora que você vai ver, o cachorro tá cheio de verme. Por quê? Às vezes deu um vermífugo de baixo espectro, que não protege de todos os tipos de verme, deu um vermífugo numa dosagem muito baixa, e aí não fez efeito nenhum, pelo contrário, só fez o verme proliferar, porque esse verme, ele viu que entrou uma medicação ali no organismo para combater ele. Ele está mais forte que esse remédio, ele vai proliferar mais ainda, ele vai ficar mais resistente ainda a esse remédio de verme. E aí que vai produzir mais e mais vermes. Então, não adianta. Às vezes, você ficar dando um remédio de verme para esse cachorrinho, para esse gatinho da forma errada, você não vai estar fazendo a forma exata. A Brenda falou, quando o vermífugo é de pílula, ele já tem a dosagem adequada? Não, na verdade, em nenhum tem uma dosagem exata para o peso do animal, a não ser que vai manipular. Mas, no geral, é assim, ó. Tem caixinhas de remédio para verme que é para a partir de 2,5 kg. Então, vai ser para um peso vai ser para um cão de até 2,5 kg. Aí tem de até 5 quilos, que seria de um cachorro de 2,6 kg até 5 quilos. Aí tem remédio de verme para até 10 quilos, que seria para um cachorro a gente aconselha de 5 a 10 quilos, que ele tomaria esse inteiro. Tá? Porém, tem alguns que é só para 10 quilos mesmo. Então, tem marcas que trabalham só com 10 quilos. Não vai ter, assim, essas dosagens mais baixas para cachorrinhos de porte pequeno. E a gente tem que atentar isso também, porque às vezes a pessoa fala assim, vou dar meio que tá bom. Às vezes o cachorro tá com 1 quilo, ele tá tomando meio comprimido.
de um comprimido que era para um cachorro de 10 quilos, ele está tomando uma dosagem super alta, tá? Também pode provocar transtornos aí no animal. Então, considerar o peso, tá? Considerar o peso desse cachorrinho ou desse gatinho. A rotina dele, então, ele tem muito contato com outros animais, como que é a questão do ambiente, ele é higienizado, né? Tem um risco maior de contato com giardia, por exemplo, com outros tipos de verme. Em relação a pulgas, a gente viu, né, que a pulga também é importante para algum tipo específico de verme. Então, ele tem contato, ele está com proliferação de pulgas. Tem raças que têm sensibilidade a alguns tipos de vermífugos. Então, tem raças que podem adoecer, né? Pode ter uma reação alérgica e intoxicar se você der um vermífugo errado. Como, por exemplo, a ivermectina, que eu já falei com vocês. Tem animal de raça com focinho compridinho, por exemplo, Border Collie. Ele é um animal sensível à ivermectina. E tem vários vermífugos muito bons à base de ivermectina. E aí você tem que ver ali a dosagem que está ali. Porque às vezes a dosagem que tem naquele vermífugo é segura. E aí você pode até dar para o seu cão lá de focinho comprido. Às vezes é a dosagem adequada, mas você está dando uma dosagem errada. Acaba dando mais quantidade de ivermectina que ele podia. E aí ele pode vir a intoxicar. Então a gente tem que tomar o cuidado também com esses remédios de verme em relação à raça. Outra questão é a idade. Então, filhotes têm remédios específicos para filhote, mas em relação que a gente pode dizer, mais em relação a peso. Porque tem aqueles filhotes que são pequenininhos, né? São filhotes que tem meio quilo. Mas tem um filhote, por exemplo, de labrador que pesa 10 quilos. Então, a gente tem que ver também essa questão. É filhote, mas pesa tanto. E aí, qual que é a dosagem que ele vai tomar? Então, o veterinário ele vai saber avaliar essa condição, de qual remédio ele tomar em relação a esse peso dele, por mais que ele seja filhote, tá? Sintomas de gatinho com verme. Então, a gente vai falar um geral aqui, o que a gente pode ver nos animais que não está com a vermifugação em dia, ou aqueles animais que nunca tomaram um remédio de verme. O que essa falta dessa vermifugação pode causar neles, né? Então, ali, presença de ovos do parasita na caixa de areia, né? Então, a gente muitas vezes vê esses verminhos, vê os eumintos ali na caixa de areia do gato. Mudança no apetite. Então, às vezes, o gatinho não quer comer mais. O gato, você vai dar põe a ração ali, a ração fica o dia inteiro, ele não quer comer. Vômitos. Então, o gatinho vomita com tudo. Às vezes, come uma coisa, ele vomita. Fezes com coloração mais escura. Diminuição do peso, uma vez que ele já não está com muito apetite mais, aí ele acaba só emagrecendo. Tem aqueles também que ficam com a barriguinha bastante inchada, né? Então a gente vê, é muito comum, e tem gente que fala assim, esse gato tá com barriga d'água. Esse cachorro tá com barriga d'água. Então aquele bichinho magrinho com aquele barrigão de todo tamanho. Aí quando vai ver, a barriga tá cheia de verme, né? São aqueles vermes intestinais. Gengivas esbranquiçadas, que nada mais é que cianótica, né? Que fica com as mucosas mais clarinhas. Ele tem ali a mucosa ocular dele é mais clara, olha na gengiva é mais claro. Então a gente tem que observar isso também. Comportamento sonolento e sem energia. Então você vê que fica um gatinho assim parado, né? Desanimado. Ele não quer fazer muita coisa, não quer brincar, ele não quer correr, não quer fazer nada. Fica só deitado o dia inteiro, amuado ali, dormindo. Outra questão é a diarreia. Então, tem animais que vai estar com muita diarreia constante. Então, vai ter de fezes mais amolecidas até diarreia mesmo, intensa. Então, às vezes, o cocôzinho do gatinho começa a ficar mais mole,
aí a gente já pode começar a desconfiar que ele está tendo ali um início de verme, né? Às vezes está começando a desenvolver um verme ali dentro dele. É a hora da gente já começar a agir. E a pelagem seca e quebradiça. Tem muito gato que fica mais ouriçado, que fica um pelinho mais apagado, fica pelo ressecado demais. E é uma falta, e é uma condição também para o animal quando está com verme. São só esses sinais? Não, porque como vocês podem ver, não são sinais específicos. Um gato pode estar com uma virose e essa virose pode estar causando diarreia nele. Então, a gente precisa entrar mais a fundo sobre a situação, sobre o histórico desse animal. A gente não pode só falar, meu gato está com diarreia e está vomitando, ele está com verme. Não, a gente já viu que tem viroses que pode ter esse sinal também. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Não é achar que só porque está com sinais parecidos, né, de verme, que ele vai estar com verme. Pode ser que ele vai estar com outro tipo de doença também. Mas, no geral, é a gente acompanhar se esse gato está com as vacinas em dia e está com a vermifugação em dia, não vai ter o porquê ele está com esses sintomas, né? Aí a gente vai para outra conclusão. Às vezes comeu alguma coisa que fez mal, né? Às vezes ingeriu algum outro tipo de alimento que intoxicou. Caso contrário, a gente vai vir olhando, avaliando todo aquele histórico, vacina e vermifugação. Nos cachorrinhos, né? Cachorrinho com verme. Então, o animal também fica apático, fica aquele cachorrinho assim, amuado, né? Desanimado, fica mais abatido. O pelo também fica sem brilho. Então, tem gente que fala assim, nossa, o pelo do meu cachorro tá feio, o pelo tá só caindo, pelo sem brilho. Pode também ser um sinal de verme, tá? Pode ser que ele tá com tanto verme ali que tá afetando a derme dele ali, tá? E aí pode começar a ter queda de pelo também. Vômito, então às vezes o cachorrinho tem vômitos intensos, começa a vomitar à toa e não quer comer mais. Diarreia, então às vezes o cachorro começa a fazer aquele cocôzinho mole e aí depois começa a ter aquela diarreia intensa. Então, o cocôzinho mole é quando já estava começando a te dar um sinal de que ele estava com algum tipo de verme. Barriga inchada, a irritação na pele do animal. Então, às vezes, é como eu falei, o verme ele pode atacar também a derme, né? Pode atacar a camada da pele. Então, ele pode irritar também a pele desse animal. Pode ficar com a pele mais irritada, o que vai levar o pelo a cair e que vai levar também o pelo a ficar mais opaco, sem brilho. Barriguinha inchada, também é comum demais, a gente vê, fica aqueles cachorrinhos magrinhos com a barriga enorme, e barriga cheia de verme ali, né? Considerando que a maioria dos vermes são intestinais, então pode ter uma quantidade bem grande de verme ali que está fazendo distender esse abdômen. Tem também fraqueza, como eu falei, fica mais amuado, fica mais paradinho, desanimado, aí o cachorro fica fraco mesmo, né? Não quer fazer nada. Fezes com a coloração ou consistência fora do normal. Então, ou às vezes está com aquelas fezes brancas demais, né? Ou às vezes está com aquelas fezes preta demais. Assim, fora do normal das fezes do seu cachorro. Então, o cocô dele sempre foi marronzinho, mais durinho, e de repente ficou aquele cocô esbranquiçado, aquele cocô escuro, mais amolecido. Então, a gente tem que estar sempre observando também o normal do cachorro de cada um. Então, você tem que saber como que é as fezes do seu cachorro no normal, para quando acontecer um fato de diferente, você saber falar que tem alguma coisa de anormal acontecendo ali. Tosse também, tem alguns vermes que podem ocasionar tosse, né, nesses animais. Perda de apetite, de peso, pode também interferir ali, uma vez que a maioria afeta o trato gastrointestinal. Coceira no bumbum, é muito comum deles arrastarem o bumbum, né, no chão, principalmente aqueles verminhos que vão ficar saindo ali na região anal, e aí eles têm muita coceira na região perianal. E aí acaba arrastando o bumbum para coçar. Arrasta o bumbum lá no chão para coçar.
Dor abdominal, então tem uns que tem sim dor de barriga, né? Uma vez que estão todos lá, o verme está lá no intestino, está comendo as microvilosidades lá do intestino, que são aquelas, como eu falei com vocês, né? Que fica aquela mucosa ali do intestino, fica um monte de vilosidades lá, e aí os vermes vêm comendo ali aquilo, então acaba dando, provocando dor abdominal, hemorragia também. Presença de vermes nas fezes. Então, muitas vezes, a gente vai ver ali nas fezes que ele acabou de fazer lá no chão, você olha lá para o cocô, tá cheio de coisinha branquinha andando. Então, também é um sinal ali de que o cachorro está com verme. Atraso no crescimento. Sintoma que aparece apenas, né, nos animais mais filhotes. Por quê? Acaba atrasando o desenvolvimento, uma vez que esse filhotinho ele não está se alimentando normalmente como deve, né? Ele era para estar se alimentando normalmente e não está. Então, por isso que é comum. Deixa eu passar a próxima. Como que é feita a manutenção? O ideal é de a cada 3 meses essa manutenção, né? Tem gente que faz a cada 4 meses, mas a gente recomenda pelo menos a cada 3 meses. Hoje em dia já é o melhor protocolo que se faz. Procurar sempre o médico veterinário para saber o melhor vermífugo. É como eu falei. Então, cada animal tem uma particularidade. Tem a questão da raça, tem a questão do peso, tem a questão de ser filhote ou não. Então, é sempre bom você tá conversando com o veterinário para ver qual que ele acha melhor para aquele, o vermífugo melhor para aquele animal. Tendo em consideração que tem vários tipos de vermífugo no mercado, então muitas vezes um tem uma composição X, outro tem composição Y, e aí a gente tem que avaliar que tipo de verme que esse vermífugo atinge e que tipo de verme que é mais comum próximo daquele animal. Então, a gente não adianta a gente querer tratar um tipo de verme no animal, sendo que aquele verme mesmo é comum lá no Rio de Janeiro e não é comum aqui em Minas. Né? Apesar da maioria dos vermes surgir, ter em todas as regiões, a gente tem que levar em consideração isso também, essas particularidades. Optar sempre por vermífugos de amplo espectro. O que é isso? São aqueles vermífugos que vai atingir vários vermes. São aqueles vermífugos amplos. Então, geralmente, esses vermífugos amplos, eles têm pelo menos umas 3 composições nele. De 2 às 3, vamos dizer assim. Tá? Então, vão ter 3 tipos de drogas, de antihelmínticos nele lá, que vai combater esses vermes. Tá? Tem vermífugo que é um tipo de remédio que tem nele só, de droga. Então, esse vermífugo, ele vai ser especialmente para algumas doenças. Ele não vai proteger o seu cão de todas as doenças. Então, cabe você entender que você está dando um vermífugo, mas você não está protegendo ele ali do normal, né? Assim, do que você deveria estar protegendo anualmente ali, ou a cada 3 meses. Então, às vezes a gente pergunta, seu cachorro tomou o remédio de verme direitinho, tem pouco tempo. Aí o proprietário fala, tomou, tá tudo em dia, tomou tem 1 mês. Aí quando você vai ver esse remédio que ele tomou, ele comprou lá na casa do fazendeiro, o mais barato que tinha de R$2, mas que protegia de um tipo de verme. Por isso que ele tá com a barriga cheia de verme no mês posterior, porque o que ele tomou de vermífugo não protegia todos os tipos de vermes que tinha lá na barriguinha dele, tá? Existem vários protocolos, mas geralmente o mais comum, o mais que vocês vão ver no geral, é o de uma dose no primeiro dia e repete ele depois de 15 dias. Na verdade, esse protocolo é o mais antigo que tem, tá? Então, a maioria das pessoas vai falar assim, ó, no geral, para um cão que está saudável, que nunca teve nenhum problema e que está sempre com vacinação em dia, aí o veterinário fala, olha, vai dar uma dose hoje, depois de 15 dias você vai dar outra dose. Esse é o padrão para um cão que não está com problema nenhum, não teve nenhum problema de saúde, tá?
A quantidade vai ser, como eu falei, vai depender do peso desse animal, certo? Alguma dúvida aí até agora? Tranquilo, né? Ok. Filhotes, então vamos para o protocolo final. Como que funciona esses protocolos? A gente tem que entender que existem 3 protocolos hoje que eles podem ser seguidos. Cada veterinário vai escolher uma opção, vai escolher o que ele quer fazer em relação a esse protocolo de vermifugação. E aí eu coloquei ali a opção 1, a opção 2 e a opção 3. Na opção 1, então, ao nascer, vai dar a primeira dose e depois de 15 dias, a segunda dose, tá? Então, vão ser 2 doses em um mês, né? Que vai ser uma hoje, depois de 15 dias a outra. Tomou 2 doses. E aí, considerando que esse é um filhote, ele pode tomar uma dose depois por mês, durante 6 meses. Então, é assim. Toma uma hoje, depois de 15 dias, toma a segunda. Depois que passar no mês seguinte a primeira dose, então 30 dias depois da primeira dose, ele vai vir a tomar uma dose. 30 dias depois, uma dose. 30 dias depois, uma dose. Isso completando 6 meses de vida. Terminou os 6 meses de vida, aí ele vai começar a vir a fazer a dose que é trimestral, que a gente fala de 3 em 3 meses, tá? No protocolo 2, a gente tem, ao nascer, você vai dar a primeira dose com 15 dias, 15 dias que a gente fala de vida, né? Então, tá com 15 dias de vida hoje, toma uma, 16 dias de vida, toma a segunda, 17, toma a terceira. Então, são 3 doses seguidas. 1, 2, 3, são 3 dias seguidos. Vai tomar essas 3 doses, tá? E aí, depois de 15 dias, ele vai tomar essa 4ª dose, uma única vez. Tem vermífugos que ele vai tomar 3 doses de novo. Então, você vê que é bem complexo. Tem várias formas, então cada cachorro vai ser de um caso e cada gato também. Porém, essa forma que eu estou falando, essa opção 2, é mais oferecida para cães. Para gatos, não. Para gatos, no geral, é o protocolo 1, tá? Então, toma a primeira dose, segunda e terceira, em dias seguidos, espera 15 dias, toma uma dose. Ou também vai ter casos que vai tomar primeira, segunda, terceira dose, espera 15 dias, toma 4ª, 5ª e 6ª dose. Essa dose, gente, ela geralmente é a mais aconselhável para giardíase. Então, quando o cachorrinho tá numa região que dá muito caso de giardia, ou teve contato com outros animais na casa, que teve giardia, a gente segue esse protocolo. Então, esse protocolo ele pode ser seguido principalmente para proteger o animal, o cachorrinho, especificamente, em relação à giardia, tá? Porque ele tem que ser mais intenso. É qualquer vermífugo? Não. Aí no vermífugo lá vai estar falando que ele é específico para proteger de giardíase também, além de outros tipos de vermes. Aí com ele a gente pode fazer isso. 3 dias, espera 15, 3 dias seguidos, ok? Alguma dúvida em relação ao protocolo 1 ou 2 até agora? Ok. Protocolo 3. Então, ao nascer, vai dar a primeira dose, e aí com 15 dias de vida, né? Repete a segunda dose uma semana depois. Então, vai ser da seguinte forma. Foi lá para o veterinário, tá com os 15 dias de vida. Na verdade, a gente nem fala aí para o veterinário, porque a gente não recomenda ficar passeando, né? Mas, por acaso, levou para o veterinário para fazer a primeira consulta clínica, que a gente fala que é aquela consulta pediátrica. A consulta que a gente vai ter todas as orientações em relação ao filhote. Então, chegou um filhotinho lá com 15 dias de vida, a gente vai dar a primeira dose e aí manda para casa. Vai falar com o dono, olha, semana que vem, no mesmo dia, hoje é segunda-feira. Segunda-feira que vem, você vai dar mais uma dose. Na outra segunda-feira, vai dar a terceira dose. E na outra segunda-feira, vai dar a 4ª dose. Ou seja, esse protocolo 2
São 4 doses em um mês. São uma dose por semana durante 4 semanas seguidas. Entendeu? Então, ok. Então, vai ser uma dose a cada 7 dias, repetindo por 4 semanas seguidas. Essa é a opção do protocolo 3. Em adultos, a gente vai seguir o protocolo 1, no geral, tá? Para casos de manutenção. E seguir o protocolo 2, ou em caso do animal não ter sido vermifugado há mais de um ano. Então, o que acontece? Às vezes o adulto nunca tomou um remédio para verme, ele nunca foi vermifugado. Aí a gente precisa de dar uma vermifugação, de ter uma atenção maior para essa vermifugação, né? Porque ele nunca teve um tratamento preventivo em relação a vermífugo. Então, ele precisa de ter um cuidado maior, considerando que ele já vai estar com verme. Então, a gente, no geral, opta para o protocolo 2, que aí vão ser... a gente vai seguir também já protegendo ele em relação a giardia, tá? Que vai ser aquelas 3 doses seguidas, espera 15 dias, mais 3 doses seguidas. Bom, gente, agora eu vou deixar aberto aqui para vocês me perguntarem, me questionarem o que vocês têm de dúvida ainda em relação à vacina, que vocês queiram perguntar, em relação a remédio de verme, algum remédio de verme que vocês já viram, tem alguma dúvida? O que vocês querem me questionar? Daiane, no caso do cachorro adulto, ele, quando nasceu, fez o protocolo 1. Aí, por exemplo, passou-se 4 anos. Ele não foi vermifugado nesses 4 anos. Aí eu faço o protocolo 2? Isso, aí você quer dizer assim, ele ficou um tempão sem tomar remédio de verme, né? Só vermifugou uma vez quando era filhote, ficou um tempão todo sem nunca mais vermifugar. Aí o ideal é assim, a gente ir para a opção 2. Vai para o protocolo 2 para a gente dar uma proteção mais reforçada para ele em relação aos vermífugos. Lembrando que... É isso mesmo? Você queria perguntar? Era. Isso. Lembrando que a gente também precisa desse animal estar totalmente vermifugado direitinho para depois a gente começar com a vacinação. Então, é muito importante a gente fazer essa vermifugação. E aí, estou aguardando mais perguntas. Opa, tirei daqui, né? Ninguém? Ninguém com dúvida? Uai, mas vocês estão muito fera mesmo, hein? Não tá tendo dúvida nenhuma. Me fala então um exemplo de um tipo de vermífugo que vocês acham que é de amplo espectro, com base com o que a gente já estudou, com aqueles tipos de vermífugo que a gente já falou anteriormente. Lembra que eu pedi para vocês falarem, pesquisarem lá sobre alguns vermífugos na internet, né? Olhar as bulas. Vamos lá. A Brenda, já fiz as perguntas durante a aula. Ah, Bravecto tem vermífugos? Não, Bravecto não. Aí o Bravecto, ele é só para carrapato e pulga. O Bravecto, ele não vai fazer proteção para vermífugo, tá? Ele vai ser para carrapato, pulga e também ele tem uma leve proteção contra sarna. Mas verme específico, não. Agora, a gente tem produtos de ampolinha que também tem ação de antihelmíntico, que tem ação para alguns vermes. Por exemplo, eu acho que, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas acho que eu falei para vocês pesquisarem sobre ele. O Revolution. O Revolution, ele também faz uma proteção de alguns vermes. E também o Advantage Max. Acho que é o Advantage Max. Ou Advocate, não sei, porque eu confundo o Advocate com o Advantage Max. Mas depois vocês pesquisam direitinho para conferir lá.
eles também, além de proteger contra pulga, ele também pode fazer uma proteção contra alguns tipos de vermes. E aí não é de via oral, é uma ampolinha. Mas não é que a principal ação deles é para verme, né? Então, eles têm uma ação para pulga que acaba também protegendo sobre alguns tipos de vermes. E aí? Mais o quê? Pode escrever também, estou gostando de ver a Brenda escrevendo. Mas pode falar também, gostei da pergunta da Larissa. O Drontal Plus, que você pediu para pesquisar, ele é o que você falou da giardia. Isso. O Drontal, ele é um dos mais usados para tratamento da giardia. É um que a gente adora usar para fazer essa prevenção para giardia. E aí a gente usa ele também dessa forma. Ele geralmente são 3 dias seguidos, espera 15 dias, depois mais 3 dias seguidos. Muito bom, Larissa. Gostando de ver. E aí o Drontal Plus, por exemplo, ele tem também para 10 quilos, né? Você chegou a ver lá a questão de peso? Como é que são? Sim. Isso. Tem também para 35 quilos. A Brenda falou, tem o Vermivete, que eu achei aqui também. E esse, o Vermivete tem. Aí o Vermivete tem o Iver, que é o mais completo de todos. Que aí vai proteger também de alguns tipos de sarna. Que tem a ivermectina e também vai proteger em relação ao verminho do coração. Tá? Então também tem a ivermectina nele. Ele é de amplo espectro. Provex. Provex, eu acho que eu não conheço Provex. Agora, Vermivete, tem também o Endogard. O Endogard também ele é bem completo. O Drontal, como a Larissa falou. Tem também, deixa eu lembrar aqui, a Brenda falou que achou vários aqui. Fala o nome dos que você tem achado aí, Brenda. Eu achei o Top Dog também. E isso, o Top Dog, ele é ótimo. Ele é da Ouro Fino. Muito bem, Larissa. O Top Dog, ele é ótimo. Ele também é bem completo, é bem amplo. Também tem ivermectina nele. E protege basicamente de todos aqueles principais tipos de verme que tem. Top Guard, Multitec, a Brenda falando. Ó, Simparic não. O Simparic, ele não é vermífugo. O Simparic, ele vai ter ação para carrapato, pulga e sarna. Para verme, não, tá? Aí ele é um comprimidinho que você vai dar para proteger desses ectoparasitas e não dos endoparasitas. Lembra que ecto, né? Estão fora, carrapato e pulga, e endo é aqueles verminhos que ficam ali dentro do organismo do animal. Certo? Vamos lá. Mas o que vocês têm dúvida aí? A Brenda. Ah, entendi. Vamos lá. Estou toda ouvidos. Ah, Mica, quando o animal já está com verme, é usado um vermífugo mais potente para o tratamento ou do mesmo tipo que é usado apenas para manutenção? Não, quando ele já está com verme, aí o ideal é a gente fazer um tipo de tratamento mais profundo, tá? Quando a gente já está vendo muito verminho saindo nas fezes, Mica, aí o ideal é a gente entrar com um tratamento mais intenso, porque provavelmente ele está com muito verme ali, ele precisa de um cuidado maior. Então a gente entra assim com uma vermifugação mais potente. A Brenda falou, achei um que chama Drontal, acho que é da Bayer. É o Drontal Plus, né? Tem o Drontal mesmo. O Drontal, ele é ótimo também. O Drontal também tem ele para 35 quilos. Eu acho que, se não me engano, acho que a Larissa falou do Drontal. Falou, né, Larissa? Isso mesmo. Ele é ótimo. Aí a Mica falou, ah, sim, entendi.
Mas o que, gente? O que vocês têm dúvida aí? Vamos aproveitar. Em relação a esses vermífugos, pode perguntar também em relação aos antipulgas, aos antiparasitários no geral. Ninguém com dúvida mais? A Brenda está digitando alguma coisa? Ah, tá. Então tá ok. Estou aguardando. A Brenda, o site Pet Love aqui tem mais antipulgas do que vermífugo. Na verdade não tem nenhum porquê, porque assim, tem muito tipo de vermífugo também no mercado, tá? Mas as pessoas, no geral, preocupam mais com os ectoparasitas do que com os endo. Porque o endoparasita ninguém tá vendo. Então, o ser humano é muito assim, eu só vou tratar quando eu tô vendo. Aí quando tá com o cocô cheio de fezes, ela, nossa, meu Deus, eu tenho que correr, tenho que dar um remédio de verme pro meu cachorro, pro meu gato, e agora eu vou ficar doida, o que eu vou fazer? Meu gato será que vai morrer? O que tá acontecendo? Aí agora a pulga, não, a pulga é mais fácil de ver, o carrapato é mais fácil de ver, aí eles vão realmente ter essa preocupação mais constante. Mas a gente tem que lembrar que o verme também, ele serve de alimento para a pulga, né? Então a gente precisa também, não adianta só tratar a pulga, sendo que está tendo um alimento ali para ela. Então a larvinha dela está indo lá no chão e comendo aquele verme. A gente precisa tratar os dois casos. Então, muitas vezes, realmente, tem muito pouca importância os vermífugos. As pessoas não entendem que é necessário fazer essa vermifugação, porque além de fazer parte desse ciclo de alguns ectoparasitos, eles também vão prevenir de doenças zoonóticas, como, por exemplo, a giardia, né? Tem que cuidar de tudo, né? Uma coisa influencia na outra. Isso mesmo, Breno. Então, tá tudo relacionado. Tem um do Galaxy Note 10 aqui, que tá sem nome, aí falou o seguinte. Depois fala o nome aí, tá, gente? Que eu não sei quem tá presente aí mais. Então, não tá identificando, tá aparecendo só o nome do celular. Aí tá lá. Com relação ao Bravecto ou outro remédio para parasitas, eu vejo muita gente... Ah, é a Nayara. Tá, eu vejo muita gente que tem 2 cães de porte pequeno e compra um remédio para cães de porte grande e divide para os 2 cães. Dessa forma vai proteger? Então, provavelmente não. Por quê? Como eu falei, é de acordo com o peso. Então, às vezes, é um remédio lá para 20 quilos, né? Eu tenho um cachorro de 20 quilos e tenho um cachorro de 15 quilos. Aí tem na caixinha lá 2 comprimidos para um cachorro de 20 quilos. Aí a pessoa vai dar esse comprimido para que é para 20 quilos, vai dar para esse de 20 quilos, e o outro vai dar que é para esse de 15 quilos. Ok, deu ali, tudo bem, até que não tem problema o de 15 quilos tomar um remédio para de 5 quilos, porque geralmente os vermífugos tem uma margem de segurança em relação assim a peso a mais. Então, tá dando uma diferença de 5 quilos, não tem tanto problema. A gente não aconselha mais do que isso. Porém, aí ele não vai dar com os 15 dias depois essa dosagem. Aí perdeu tudo. A única coisa que fez foi criar resistência para esse verme. Então, esse verme viu que ele tomou um pouquinho desse remédio ali, e aí ele vai começar a agir contra esse remédio ali, e aí na próxima vez que ele tomar, aquilo ali vai ser um suco para ele, vai ser um alimento para ele, porque remédio de verme ali não vai matar ele de maneira alguma. É uma situação. Outra situação é se comprimido é para 10 quilos, né? E a gente divide, sendo que a gente tem em casa um cachorrinho de 8 quilos e o outro cachorrinho de 5 quilos.
esse cachorrinho de 8 quilos, ele tá tomando a metade de um que era para 10. Então, ele tá tomando dosagem muito baixa. Então, ele não vai tomar a quantidade ideal. Mesma coisa, vai enfraquecer, tá? O outro, que está tomando a metade do de 10, é equivalente a 5 quilos. Então, ele a gente até considera, porque ele vai tomar mais ou menos o que ele poderia estar tomando ali, por causa do peso dele, que é 5 quilos, né? Que é a metade do de 10. Então, um dos dois está sendo protegido e o outro não, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, viu, Nayara, com essa questão de peso. Então, um pequeno porte, outro grande porte, aí quer dar o mesmo tipo de comprimido para o mesmo. Não adianta. Tem gente que vai fazer a fração. Aí o veterinário até recomenda assim, por exemplo. O comprimido é para 10 quilos. Eu tenho um cachorro de 5 quilos e tenho um cachorro de 2,5 kg. Então, ótimo. Desse comprimido, a gente vai partir metade para um e o outro vai tomar 1/4. Aí, ok, ele vai tomar a dosagem exata, tá? Mas tomar a menos do que deve não está protegendo. Você está jogando dinheiro fora, você está comprando um remédio ali que não vai fazer efeito no seu cachorro ou no seu gato e não está protegendo ele, né? Que é o mais importante. Entendido, Nayara? Era isso mesmo? Ok. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Algo que vocês querem aproveitar para perguntar, que eu deixei o horário só para isso, porque, no geral, a gente vai perguntando no meio ali e depois acaba que tem sempre uma pergunta para fazer. Então, eu deixei esse tempinho aqui só para ficar com as dúvidas mesmo, a gente solucionar tudo. É o tempo de vocês. A Brenda falou que eu, por enquanto, não, que tá tranquilo. Tá tranquilo para ela, então não tem dúvida nenhuma. Então já sabe já certinho um tipo de vermífugo melhor que você pode comprar pro cachorrinho, pro gatinho. Em relação aos comprimidos ou soluções, vocês sabem diferenciar, sabe como que vai administrar, por exemplo, se for a solução, se for aquele xaropinho, como que vai fornecer para o gatinho ou para o cachorrinho? Alguém já deu vermífugo líquido para o cachorro ou para o gato? A Mica perguntou. Os slides vão ser mandados no grupo? Não, dessa vez não vou mandar não, tá, Mica? Mas como a aula vai estar disponível para vocês, aí vocês podem entrar lá na sala de novo, porque se for fazer alguma anotação, dá para ir pausando o vídeo, anotando, pode ir fazendo tranquilo. Enquanto isso, vai anotando vai anotando o que eu estou falando também, né? O que considerar importante do que eu estou falando. A Brenda, o xaropinho é mais rápido para fazer efeito? Não, aí, boa pergunta, Brenda. Na verdade, não é questão de ação, é mais questão de facilidade para administrar e quantidade. Por quê? Imagine você ter um cachorrinho, um pincher filhote. Um pincher filhote que está pesando 300 gramas. A gente só tem comprimido no mercado a partir de 2,5 kg, ou o de 2,5 kg ainda não é tão amplo, tem ali a maioria de 5 ou 10 quilos. Como você vai partir esse comprimido e quantos pedaços para você chegar para 300 gramas para um cachorro de 300 gramas, né? Ele não pode tomar além disso, ele tem que tomar o equivalente ao peso dele. Então, o xarope, que é a solução, ela vem justamente para isso. Você vai puxar na seringa a dosagem exata. Então, se o cachorrinho está com 300 gramas,
A maioria dos vermífugos em xarope é assim, é 1 ml para cada quilo. Então, se o cachorrinho está pesando 300 gramas, você vai puxar lá na seringa lá 0,3. Então, você vai dar só 0,3 e você vai dar a dosagem certinha que ele precisa. Essa é a vantagem da solução. Por isso que ela é mais indicada para filhotes, justamente por causa do peso do filhote, que é muito levinho, e ele precisa de uma dosagem adequada. Então, para você não dar nada a mais, né, para não prejudicar ele, e aí a menos é mais difícil, porque os comprimidos, no geral, sempre quando você quebrar em vários pedacinhos ali, você vai acaba dando mais do que deve. Então, o xaropinho, que é a solução, ela é indicada para esse caso. Então, são pesos mais levinhos que precisam tomar uma dosagem ideal para eles. Eu já tenho 3 cães. Como é que é? Ah, tá. A Nayara, né, falou que já usou, que ela tem 3 cães. Agora tem uma outra pessoa aqui que falou: cachorros de 15 anos podem tomar vermífugo? Pode e deve. Da mesma forma também, porque eles também precisam ser protegidos dos verminhos, né? Eles também têm risco de ter verme, eles também têm risco de desenvolver doenças por causa do verme. E aí, eles que precisam mais ainda de serem protegidos, porque se pega uma doença dessas, a imunidade deles são mais baixa do que a normal. E aí, eles podem adoecer e vir a óbito por causa de um verme, né? Então, eles podem e devem tomar remédio de verme, sempre considerando o peso deles e se tiver alguma condição específica. Vamos supor, é um cachorro que já é doente, crônico, né? Ele já tem uma doença ali. Ah, é um cachorro que tem leishmaniose, por exemplo, né? É controlado e tudo, mas tem uma imunidade um pouco mais baixa, além de ser idoso. Então, sempre olhar com o veterinário qual vermífugo específico. Usar um vermífugo que é um pouco mais leve, né? Que não seja de tão amplo espectro, e assim vai. Ah, Brenda. Ah, entendi, faz sentido. Animais podem ter intoxicação com remédios também, né? Isso. Então, o remédio de verme ele também pode intoxicar esse animal, sim. Amiga, você disse que quando damos vermífugo a mais, o animal se intoxica. Que tipo de intoxicação? Quais tipos de sintomas? Então, muitas vezes, aí o animal pode ter uma diarreia mais intensa ainda, uma desidratação mais forte. Ele pode ter também problemas hepáticos e aí começar a ter hemorragia também. Então, são problemas mais internos mesmo, tá? Muitas vezes são problemas que a gente, às vezes, nem vê. Às vezes, você nem sabe, assim, porque o cachorro... Você só tá vendo o cachorro ali prostrado, moado, e por dentro ali tá atacando o fígado dele, tá tendo alguma reação em algum tipo de órgão específico. Além dessa diarreia muito intensa que pode acontecer com eles também, tá? Ah, uma coisa que eu não tinha comentado é que, no geral, os vermífugos podem causar uma leve diarreia no animal. Então, assim, às vezes tomou o remedinho de verme hoje, amanhã ele vai fazer um cocôzinho mais mole, tá? Tem cachorrinho ou gatinho que pode também vomitar. É uma reação que o organismo está tendo, não em si pelo remédio, mas é pela expulsão desses vermes. Então, está matando os vermes ali e acaba podendo, sim, a ter um pouquinho de diarreia. O que não pode é estar constante, né? Então, nossa, meu cachorro tomou um remédio de verme tem 1 mês e tem 1 mês que ele está com diarreia. Isso sim é uma situação que seria de intoxicação. Remédio de verme na dosagem normal, no geral, é 1 dia, 2 dias ali com um pouquinho de diarreia e aí depois passa. A mesma coisa com reação vacinal. Então, tem vacinas que o animal vai ficar com febre, tem vacinas que vai dar uma reação de diarreia também, de vômito. Esse animalzinho pode ficar mais prostrado, pode ficar mais desanimadinho. Eu não sei se vocês já perceberam, tem algumas vacinas que pode dar um carocinho na pele deles. Aí tem gente que acha que é porque foi mal administrado.
Não, às vezes pode dar sim, tá? Um abscessozinho pode ocorrer. E aí, o que a gente faz? A gente faz compressa de água quente ali, né? Uma compressinha morna, para poder ir diminuindo ali aquele carocinho. E aí, com o tempo, passa aquele carocinho. Mas, no geral, aonde dá a picadinha da vacina, o animal fica mais sensível mesmo. É igual a gente, às vezes a gente vai tomar um tipo de vacina e fica dolorido no lugar. E aí, nesse cachorrinho, no gatinho, a mesma coisa. Toda vez que esbarra, às vezes ele grita porque doeu, esbarrou ali e sentiu a dor ali na hora. Entendido? Mica, era isso mesmo que você queria saber? Desses sinais de intoxicação? No geral, é isso mesmo, tá? A Brenda, o meu cachorro gritava também, tadinho. Isso é por causa dessa sensibilidade que tem nessa região aí, onde que toma a vacina. E tem vacinas que são mais... As vacinas oleosas, que são mais grossinhas, elas tendem a doer mais, tá? As medicações injetáveis, no geral, que são mais oleosas, não é tão ralinha, elas doem mais, então ela tende a ficar naquele local, tende a ficar mais sensível mesmo, mais doloroso. Mica, era isso mesmo? Obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, gente? A Brenda falou que acha que não. Mica, acho que não. Larissa, ver se eu deixei de responder alguém. Nayara, alguma dúvida? Elisandra, tô vendo que tem mais gente. Alguma dúvida? Bom, antes de qualquer coisa, gente, a Brenda, como que dá a vacina? Elisandra falou que não tem dúvida. Brenda, a vacina, no geral, ela é intramuscular ou subcutânea. Então, geralmente, você vai puxar a pelinha do cachorrinho. Eu tô com a Aisha aqui, vou mostrar para você. Aproveitar que a Aisha aqui vai ser a cobainha de agora. Vou mostrar para vocês, ó. Tá toda descabelada, que ela tá deitada no meu colo, tá, gente? Não repara que ela é muito dorminhoca. Então, aqui, ó, a intramuscular, a gente sempre puxa a pelinha do cachorrinho, apesar que o pelo dela é preto, a gente sempre puxa o pelinho e vai aplicar aqui, ó, no meio dessa pele aqui, tá? Que tá sobrando. Essa é a intramuscular, subcutânea. Intramuscular a gente dá na coxinha mesmo, na carninha, onde que tem a carne, a gente já vai direto e injeta o líquido lá dentro, tá? Mas depois a gente pode falar um pouquinho melhor, se a gente tiver uma oportunidade, quando a gente tiver uma aula presencial, né? A gente não pode, vocês não podem fazer, né, ter a ação da injeção mesmo, de aplicar, mas a gente pode levar cada um para o seu cachorrinho, quem tiver um cachorrinho de porte pequeno, a gente pode combinar assim, para a gente entender melhor a prática sobre esses manejos. Depende da vacina. Então, tem algumas vacinas que vão ser ou subcutânea ou intramuscular. E vai ter vacina que é os dois. Você pode aplicar ou de um jeito ou de outro que vai dar certo, que vai funcionar da mesma forma, tá? No geral, o intramuscular dói um pouquinho mais do que a subcutânea, do que na pele. Isso. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Vou colocar mais gente na tela aqui. Ninguém mais quer aparecer? Deixa eu ver, parece que tem uma outra pessoa aqui. Quem mais está no grupo que eu não falei o nome? Eu tô vendo mais uma pessoa aqui.
com GWI. Não sei quem é. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou printar essa tela aqui, tá? Para a gente registrar a nossa aula de hoje. Antes de eu finalizar. Ah, gostei! Apareceu! Aparece mais gente aí. Nica, Elisandra. Vamos lá, para a gente registrar aqui a nossa aula de hoje. O que vocês acharam da nossa aula? O que vocês acharam do tema? O que foi para vocês hoje? Eu gostei. Gostou? Que bom. Foi um tema muito bom, né? Porque a gente vai passar muito por isso. Exatamente, né? Um tema assim que é bom você estar por dentro. Vocês têm que estar por dentro disso, porque agora vocês já têm que dominar, na verdade, esse assunto, né? Não é que vocês vão fazer a vacina ou vão vermifugar. Na verdade, a vermifugação não tem problema vocês fazerem. Desde que vocês tenham um jeito correto de colocar o comprimidinho na boca do animalzinho, desde que vocês consigam administrar a solução, não tem nenhum problema, não. Mas vocês têm que estar cientes que tem que tomar esses cuidados em relação a peso, em relação à repetição da dose, né? Então tem que tomar a gente tem que saber que tem esses cuidados a serem feitos antes de administrar qualquer coisa, qualquer medicamento. Brenda, é muito bom até para a gente ver se no veterinário mesmo vai estar tudo certinho, né? Porque vamos saber. Isso, até para vocês monitorarem mesmo, você saber se o veterinário não está querendo passar a perna para vocês. Não estou falando que os veterinários fazem isso, gente. Já pensou, um veterinário me assiste eu falando uma coisa dessa? Mas, sim, né? A gente tem que estar por dentro, sim. Porque cachorro e gato é igual filho. Então, a gente tem que estar por dentro, sim. E sempre estar perguntando também. Pergunta sempre. Seja bastante curiosos com o veterinário na hora de estar fazendo avaliação, na hora de estar aplicando a vacina. Pergunta que marca é essa, que nome é esse? O que ele faz? Tem uma reação? Então, assim, é sempre bom ser curiosos mesmo e falar. Tá? Mais alguma coisa? Não. Bom, então vou printar a tela aqui para a gente deixar registrado. Faz toda uma carinha boa aí. 1, 2, 3 e vai! Aí! Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Foi tudo muito perfeito, adorei ter vocês aqui, ver vocês, né, presentes comigo na aula, interagindo. Eu adoro quando vocês interagem, quando vocês perguntam. Eu vejo que realmente vocês estão interessados com a matéria, quando vocês estão me perguntando, quando está tendo dúvida. A Rosilene entrando agora. Então, é muito bom, assim, eu tô com muita saudade de todo mundo. Então, assim, é um jeito muito bom de ver vocês, de sentir vocês. Eu adoro vocês, assim, mesmo. Adoro meus alunos. Então, é um jeito muito bom de estar vendo vocês e sabendo que a gente está conseguindo passar alguma coisinha nessa fase tão difícil que está todo mundo vivendo, né? Então, que bom que temos alguma solução. Não é assim que a melhor coisa seria a gente estar lá na sala, com certeza, né? Mas já que não podemos, e a opção é essa, né? Que seja. Pelo menos a gente não está deixando de transferir informações, tá? Então, eu quero agradecer vocês pela presença, parabenizar pela dedicação, pela atenção. Eu espero, assim, que fique todo mundo muito bem, que todo mundo se cuide. E até a próxima aula. Lembrando que na quarta-feira agora a gente tem aula de novo. Eu vou ver se eu consigo preparar uma aula aqui no Zoom, que aí a gente conversa assim também. Vai ser a aula de 1 hora, cada turma no seu horário. Então, a turma das 2, vou dar às 2, e a turma das 19, eu vou dar às 19 horas. Tá? Então, eu aguardo vocês na quarta-feira novamente, ok? Obrigada. Ok. Por nada. Oi, Valério. Olá, pessoal. Oi, Dayana, novamente. Gente, eu curti aqui a aula com vocês. Obrigado novamente. A professora Dayana,
Ótima aula, perfeito. Obrigado mesmo de coração, tá? Valeu demais. E vocês, meninos, como a Daiane acabou de falar, sem vocês a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado também pela participação, muito obrigado por essa interação, que a aula fique interessante, fique bacana. Então, muito obrigado mesmo, tá? Por tudo. E, se Deus quiser, tá acabando esse período. Se Deus quiser, né, gente, muito mais breve que a gente achar, aí, como a Daiane falou, aqui em sala de aula, para poder ter esse contato mais de frente a frente, que a gente tem tanto gosta, né? Tanto preza, tá? Mas, infelizmente, por enquanto, nós vamos continuar assim online, tá bom? Muito obrigado, gente. Fica com Deus, fiquem a salvo. E quarta-feira, como a professora Daiane falou, vai estar aula normal com ela, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Valéria. Tchau. Tchau. Até logo. Até.